Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Tem uma passagem evangélica que é retratada de maneira diversa em 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, Jesus, já há uma semana da Páscoa, quando seria sacrificado, ele passa por uma residência de Simão, o leproso, onde lhe foi oferecida um jantar, uma ceia. E muitas pessoas, sabendo que Jesus aí estaria, também acorreram ao local para matarem a curiosidade de quem era Jesus, aquele do qual as pessoas tanto louvavam e tanto citavam. E lá, nesse jantar, que é retratado no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos, a história é citada da mesma forma. Entre os presentes surge uma mulher carregando um perfume muito valioso e o derrama sobre a cabeça de Jesus, lavando os seus cabelos. E aí, os apóstolos que estavam junto a Jesus recriminaram a atitude da mulher e disseram: você podia vender esse nardo, esse perfume, e dar o dinheiro aos pobres, aos necessitados. E Jesus, vendo como os seus apóstolos haviam reagido àquela atitude de dedicação e de amor daquela desconhecida, segundo o Evangelho de Mateus e de Marcos, Jesus diz assim: mas os pobres e os necessitados, sempre vocês os terão, mas comigo não vai ser sempre assim, pois em pouco tempo eu serei sacrificado. No Evangelho de João, a mesma história é contada de uma forma um pouco diferente. Jesus, a caminho de Jerusalém para a Páscoa, passa pela casa de Marta, Maria, que são irmãs de Lázaro, que tinha sido ressuscitado por Jesus. E também uma multidão se aporta, não apenas para ver Jesus, como para ver a Lázaro e confirmar que ele ainda vivia. E Maria, segundo João, não mais uma desconhecida, mas Maria, irmã de Marta, pega um perfume, joga sobre os pés de Jesus, lava os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E novamente os apóstolos, principalmente Judas Iscariotes, recrimina aquela atitude
e diz: esse perfume deveria ser vendido e o produto da venda deveria ser entregue e doado aos pobres e aos mais necessitados. Também em João, no Evangelho de João, nós vamos encontrar a mesma resposta de Jesus: os pobres e os necessitados sempre vocês os terão, entretanto, não a mim, porque em pouco tempo eu me vou. Eu cito essa passagem porque justamente aqui, hoje, no nosso templo Tupiara, nós estamos com a maioria dos presentes como os necessitados, como os aflitos e necessitados. Ainda que nós vejamos no Sermão da Montanha que Jesus também havia dito: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós temos que entender em que contexto Jesus afirmou isso, porque só mais tarde, 1857 anos, é que nós, através da doutrina espírita, começamos a entender por que Jesus afirma que os aflitos, os necessitados, seriam bem-aventurados. Para os nossos irmãos de outras denominações religiosas, parece estranho que nós tenhamos que passar por aflições, por necessidades, para nos tornarmos bem-aventurados. Por quê? Se é que nós fomos criados pelo mesmo Pai, porque uns têm tanta alegria, tanta saúde, tanta fartura, e outros padecem justamente da fartura, da saúde, e passam por aflições. Por quê? Ou Jesus disse errado, ou o Pai Criador não é justo, ou não existe. E vem a doutrina e nos explica as aflições, as dificuldades pelas quais passamos e que normalmente, naturalmente e muito justamente nós aportamos a um templo de oração em busca de ajuda, de auxílio. Essas aflições são sempre consequência direta do nosso tipo de vida, das nossas escolhas de atitudes, de palavras, escolhas de pensamentos, ou nessa vida, e aí entra a doutrina espírita, ou o que fizemos em vidas anteriores. E aí está a explicação, porque essa lei, a lei da reencarnação, vem de mãos dadas com uma outra lei. Nós somos livres, existe o livre-arbítrio, sim. Livre-arbítrio para agir, para falar, para pensar. Mas nós somos os responsáveis pelo que falamos, por como agimos e como pensamos. É a chamada lei da responsabilidade, que vem de mãos dadas com a lei do livre-arbítrio. Então, se somos os responsáveis,
pelo que falamos, como agimos e como pensamos, somos também os únicos responsáveis pelas consequências das nossas atitudes. Então, essas aflições, essas dificuldades, não temos que culpar ao Pai Criador. Foi Deus que quis. É uma frase que não se aplica. O responsável é sempre cada um de nós pelas nossas dificuldades. O que não invalida o fato de nós buscarmos ajuda, procurar a ajuda do plano espiritual, a ajuda do Pai Criador, a ajuda do nosso Mestre Jesus, que veio à Terra para trazer justamente a alegria de servir, veio trazer a fé, uma fé que fosse raciocinada, que veio trazer o perdão, a concórdia, a harmonia e a alegria de estarmos vivos para aprendermos nessa vida aquilo que não aprendemos num passado, ou um passado recente nessa vida, ou um passado mais distante em vidas anteriores. E aqui estamos nós, não apenas num grande hospital que é o nosso planeta Terra, como também uma grande escola que é também o nosso planeta Terra, para aprendermos aquilo que nós não aprendemos no passado. E aprendermos o quê? Aprendermos principalmente a lei maior que Jesus nos legou, quando ele disse, e João no seu evangelho registrou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E não há maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Isso Jesus disse no sermão de despedida, e está registrado no Evangelho de João. Continua Jesus: vejam que eu não os chamo mais de discípulos ou de servos, eu os chamo de amigos, porque não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi. E isso tem um valor muito grande. Se nós agora procuramos o Pai Criador, e se nós procuramos Jesus e os seus discípulos, se nós agora procuramos por ajuda, tenhamos certeza que o nosso amigo Jesus pode nos auxiliar. Ele pode, pelo menos, trazer o alívio, mas certamente ele trará a lição que nos falta aprender. E talvez o caminho que tenhamos que percorrer seja um caminho mais estreito, um caminho de aflições, mas um caminho de responsabilidade sobre os nossos atos. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. E talvez, quando nós ainda no plano espiritual, quando nós traçávamos juntamente com as entidades encarregadas desse assunto, quando nós traçávamos o plano da nossa vida, o roteiro mais ou menos principal da nossa vida, porque todos fazemos isso enquanto estamos no intervalo entre uma encarnação e outra, e enquanto nós nos preparamos para a nova vida, a nova encarnação. Enquanto estávamos lá, recebíamos lições,
e nós mostrávamos uma disposição de acertar, escolhíamos determinados pontos que seriam os principais da nossa vida, mas ao encarnarmos, nós esquecemos de tudo e temos que mostrar, por livre e espontânea vontade, que nós havíamos aprendido enquanto estávamos no plano espiritual. Porém, essa vida, esse planeta, é cheio de expiações e provas. Esse planeta é cheio de espíritos que se desviaram do caminho, e eles estão ao nosso lado, da mesma forma que nós podemos sintonizar os mentores que hão de nos auxiliar. Também, dependendo do nosso pensamento, como nós dirigimos a nossa mente, nós podemos nos sintonizar com aqueles que optaram por divergir dos ensinos de Jesus, aqueles que optaram pela maldade, aqueles que optaram pelo egoísmo, aqueles que se optaram pela ganância, aqueles que optaram pela maldade, pela vingança. E nós, às vezes, nos deixamos levar por essas ondas. E quando nós percebemos, nós então estamos sentindo os efeitos desse nosso esquecimento dos planos feitos no plano espiritual. Porém, Jesus está sempre ao nosso alcance. Eu posso repetir aqui algumas das palavras do homenageado de hoje, Dr. Pedro Ernesto. É um nome cultuado, é um nome admirado, é um nome respeitado, de um médico que em vida se dedicou aos mais necessitados, se dedicou aos doentes, não apenas dos pobres. Pedro Ernesto não via a posição social dos seus clientes, tanto assim que ele foi médico de Getúlio Vargas, foi médico e salvou a vida de Ieda Vargas, salvou a vida daqueles que estavam junto a Getúlio. E ele também procurava auxiliar os mais necessitados, os mais pobres principalmente. Ele tinha pena, misericórdia dos mais pobres. Àquela época, a busca pelo auxílio aos mais necessitados era um movimento principalmente político. E ele, mesmo como médico, que se dedicava à medicina com amor, com justiça, com todo o seu conhecimento, ele era pernambucano. Ele nasceu no dia 25 de setembro de 1800, para não perder a data exata, 1886, 25 de setembro. Tem exatamente 132 anos que ele nasceu. Pernambucano, Recife, veio para o Rio, estudou medicina aí na Praia Vermelha, na então Faculdade de Medicina, e depois foi à Faculdade Nacional de Medicina, e hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que funciona ali no Fundão. Mas grandes nomes de médicos saíram de lá, entre eles Pedro Ernesto, que se destacou como médico, a tal ponto
de alcançar podemos dizer, um estrelato, quando atendeu a Getúlio e a sua família. E ele também, da mesma forma, com a mesma dedicação, atendia aos mais necessitados. Ele entrou para a política, achando que pela política haveria de cumprir a sua missão. E como se dedicou? Tornou-se prefeito da cidade, tornou-se, através de Getúlio, interventor no Distrito Federal. E quantas obras fez em benefício dos mais necessitados, hospitais. Esse atual Hospital Pedro Ernesto não foi fundação dele, ele criou, tinha outros 2 ou 3 hospitais que ele fundou e cuidava da parte política. Se dedicou muito à parte política e se esqueceu um pouco do que nós podíamos chamar de religiosidade. Entretanto, praticava o cristianismo pela caridade, pela ajuda que dava aos mais necessitados, pelo perdão aos seus inimigos, porque na política é inevitável que se criem inimigos. É inevitável. E ele sabia disso, mas via de uma forma um pouco diferente de como agir. Anos mais tarde, depois que ele faleceu, ele, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, escreve as lições que ele reaprendeu no plano espiritual. Nessa carta que ele escreveu a um grande amigo seu, Timpone, Dr. Timpone, Miguel Timpone. Ele já tinha 3 anos de falecido e escreve, através do Chico, uma carta a Miguel Timpone. Quem não se lembra de Miguel Timpone, ele defendeu a Federação Espírita Brasileira, como advogado que era, defendeu a Federação e o próprio Chico Xavier de uma ação que a família de Humberto de Campos moveu contra o Chico e a Federação, por causa de um livro que Chico havia escrito através da psicografia do nosso Humberto de Campos. E a família protestou. Miguel Timpone foi o responsável pela defesa de Chico e da Federação. E ganhou a causa, claro. Existe um livro escrito depois por Miguel Timpone, com o título A Psicografia Frente aos Tribunais. É um livro clássico, escrito não pela psicografia, mas pelo próprio advogado de defesa. E eles, Miguel Timpone e o nosso Pedro Ernesto, eram amigos, muito amigos, porque todos dois tinham a mesma ideia de ajudar aos mais necessitados. Nessa carta que ele escreve, Pedro Ernesto escreve a Miguel Timpone, ele cita explicitamente que enquanto estava vivo, os afazeres da política, os afazeres mundanos,
aos quais ele se dedicou de corpo e alma, fizeram com que ele esquecesse um pouco os valores espirituais, mas que agora, depois que ele passou para o plano espiritual, ele reconheceu o tempo que ele perdeu nessa sua dedicação à política e a coisas mundanas. E ele, lá no plano espiritual, evoluiu de tal forma, porque guardava no íntimo a vontade de auxiliar e de ajudar, que ele ocupa posição de destaque no plano espiritual na equipe de Bezerra de Menezes, que atende ao nosso templo Tupiara. E aqui está Pedro Ernesto, cuidando de todos, de vocês que estão aqui em busca de auxílio. E essa é a homenagem que nós prestamos a ele. Ele, apesar de não ser religioso, ele procurava, sem saber, porque já era um espírito bem evoluído, procurava seguir aquilo que Jesus já havia ensinado tempos atrás. Perdão, auxiliar aos mais necessitados, aos pobres. Nesse ponto, quando Jesus dizia aos pobres, segundo o evangelista Mateus, eram os pobres de espírito, ou os pobres pelo espírito, aqueles que se colocavam na posição do pobre para auxiliar aos outros. Entretanto, no evangelho de Lucas, Lucas interpretou fielmente, ao pé da letra, essa palavra: bem-aventurados os pobres. Hoje é diferente, porque quando Lucas falou isso, ele também escreveu: mas ai de vós os ricos, porque vocês vão sofrer. Ai de vós os que sorris agora, porque vocês vão chorar. Isso Lucas escreveu. E hoje nós podemos, todos nós, contestar a isso. Porque o sorriso é uma expressão de alegria, de satisfação, de consciência tranquila. E quantos de nós podemos sorrir hoje, justamente porque temos a consciência tranquila do dever cumprido? Então, o sorriso não é um pecado. Também os recursos financeiros. Lucas dizia: mas ai de vós os ricos, porque vocês vão sofrer e vão perder tudo o que têm. A riqueza é necessária, o dinheiro é necessário para colocar em movimento o mundo. Os investimentos, as indústrias, o serviço, tudo se faz, as plantações, o cuidado com a natureza, tudo se faz. E como aquele ditado popular diz, não existe jantar de graça, é tudo pago. No mundo, tudo é pago. Então é preciso que se tenha os recursos para pagar. Mas Chico Xavier escreveu uma psicografia muito interessante, aliás, sobre o dinheiro, a oração do dinheiro, onde o dinheiro pedia ao Pai Celestial que o libertasse dos cofres, que ele, o dinheiro, pudesse agir de uma maneira como Jesus veio pregar e desejava, em benefício dos outros, em benefício dos hospitais, das casas de saúde, em benefício das famílias necessitadas, do pobre, daquela mãe que desesperada chorava as necessidades. Então, o dinheiro é para isso. E muitos são aqueles que têm recursos financeiros
e conhecem a sua responsabilidade frente à sociedade, a ponto de auxiliar. E quantos são os voluntários que se juntam e fundam alguma empresa, alguma entidade capaz de auxiliar não apenas os idosos abandonados, mas também as crianças desamparadas. Um exemplo é a Casa da Mãe Pobre, que é uma instituição dessa forma, auxilia as gestantes necessitadas, auxilia as crianças, auxilia os idosos, tudo para seguir os ensinos de Jesus. Então, nós que aqui estamos em busca de auxílio, tenhamos a certeza de que o plano espiritual nos escuta. Aliás, foi Jesus mesmo que disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se lhe abre. Qual é o filho, ou qual é o pai, que tendo o filho pedido um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou que tendo o filho pedido um peixe, vai lhe dar uma serpente? Pois se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá vosso Pai que está nos céus? Temos que pedir com fé, com aquela certeza íntima de que podemos ser atendidos, principalmente se essas aflições, se essas dificuldades pelas quais passamos sejam consequências naturais de uma vida atual, de uma vida, de um desvio de comportamento nosso atual, e nós nos dispomos a consertar as nossas atitudes. O plano espiritual estará presente nos auxiliando. Mas, se nós viemos a um templo como esse, em busca de auxílio, e se nós conseguimos esse auxílio, e saímos daqui, e levamos o mesmo tipo de vida, com as mesmas preferências, com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes que nós tínhamos antes de vir aqui, pouco vai ajudar, pouco vamos obter. Aliás, está no Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, quando diz assim: o espírito imundo, quando se afasta do homem, vaga por lugares áridos, e não encontrando repouso para si, resolve voltar para o lugar onde estava. E se ao retornar encontra a casa varrida e ornamentada, ou seja, vamos explicar, se encontra a pessoa pronta para recebê-lo de volta, então se o espírito ao retornar encontra a casa varrida e ornamentada, ele volta, traz consigo outros 7 espíritos, e o estado daquele homem vai ser pior do que o estado anterior. Não sou eu que estou afirmando isso, e nem é Kardec ou a doutrina espírita, são palavras de Jesus, e que todos podemos ver no Evangelho de Mateus, que pertence a todas as denominações cristãs, está lá escrito. Então, na busca do auxílio, nós temos que raciocinar o que é que temos feito da nossa vida,
como temos agido, se temos mantido inimigos, se temos levado uma vida correta, justa, se nós nos preocupamos com aqueles mais necessitados que nós, se nós nos lembramos dele como aquela viúva que depositou uma pequena moeda, muito menos do que aquele rico homem que depositou no gasofilácio uma fortuna, e Jesus disse: aquela pobre viúva depositou muito mais do que aquele outro, porque ela depositou o pouco que tinha, e o outro depositou do que lhe sobrava. Então é isso que nós temos que fazer paralelamente ao auxílio e à ajuda espiritual que nós vamos obter agora, hoje e agora, no tratamento espiritual. Temos que analisar a nossa vida e tentar corrigir o que temos feito de errado, quando comparamos as nossas atitudes com o que ensina Jesus. E eu relembro, para encerrar, as últimas palavras de Jesus, no seu sermão de despedida: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E não há maior amizade do que essa, dar a sua vida em favor do seu amigo. Vamos rogar ao amigo Jesus que nos auxilie, mas vamos também não termos acanhamento de estarmos frente a frente com Jesus por causa das nossas ações diárias, que elas sejam um testamento de que nós agora conhecemos um novo caminho e que estamos dispostos a seguir e a passar pela porta estreita e o caminho estreito no caminho da nossa vida, e que essa vida seja abençoada pelo plano espiritual, por Bezerra de Menezes, pelo nosso anjo de guarda e também pelo nosso homenageado, o nosso Dr. Pedro Ernesto.